E voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, aqui pela Band Amazonas. Lembrando que, de acordo com as regras de representatividade na Câmara Federal, definidas pela legislação eleitoral, participam desse primeiro debate 6 dos 9 candidatos que disputam as eleições 2016. O 7º candidato, Arthur Neto, comunicou poucos minutos antes da entrada do nosso programa no ar, que não poderia comparecer devido a compromissos pessoais em Brasília. Os candidatos Luiz Castro, da Rede, e o professor Queiroz, do PSOL, terão um espaço de 10 minutos em entrevista ao vivo nas edições do Band Cidade de amanhã e quarta-feira, para também apresentarem suas propostas. Vamos então conhecer as regras do nosso terceiro bloco. No terceiro bloco, por ordem de sorteio, cada candidato vai responder a uma pergunta também sorteada, elaborada pela produção de jornalismo da Band Amazonas. O candidato sorteado terá 2 minutos para responder e escolhe outro candidato para replicar a resposta, com tempo de 1 minuto. O perguntado terá o mesmo tempo para a tréplica. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. Bem, vamos então ao sorteio para saber quem será o primeiro a responder. Candidato Serafim Corrêa, novamente, é o primeiro a responder. Escolhe quem, candidato Serafim? Seja eu também. Quem escolhe para a tréplica? Para a réplica, melhor dizendo. Meu querido Zé Ricardo. Zé Ricardo, do PT. Candidato, por favor, precisa escolher um envelope aqui com uma das perguntas. Nós temos perguntas a mais, portanto, com vários temas. Aqui está o envelope. Eu abro e faço a pergunta. A pergunta é elaborada pelos jornalistas da Band. Sobre educação, candidato. Além da crise política e econômica, o país vive hoje uma crise de civilidade, do desrespeito ao ser humano, ao idoso, às pessoas com deficiência, dos abusos dos estudantes no caminho da escola, dos assaltos à mão armada no transporte público, o tráfico na porta da escola, a violência no trânsito. A educação ou a falta dela pode estar na base desses problemas. Alunos sofrem com prédios inadaptados, falta de professores que também se tornaram vítimas da violência dentro das escolas. Qual a escola que o candidato apresentará aos alunos, se eleito, a partir do primeiro dia letivo de 2017? 2 minutos para a resposta. Muito bem. Inicialmente dizer que a primeira escola para deficientes foi feita na minha administração. É André Vidal de Araújo, que fica ali na Nova Maceió. É a única escola do tipo em todo o Norte e Nordeste. A escola que nós queremos é uma escola que comece a resolver a base. E a base se resolve, em primeiro lugar, pela saúde da criança. Daí aquelas 3 propostas de todos os exames preventivos que os nossos filhos fazem, mas que os filhos das pessoas mais necessitadas não fazem. O exame de vista, para que aquelas crianças com deficiência possam também assistir a aula em perfeitas condições. E a escovação. Cuidando da saúde na base, você tem um investimento no aluno. Esse aluno será um aluno melhor. Com mais saúde, ele será um aluno melhor. Na sequência, amigos, precisa cuidar do professor. E nada mais simbólico do que a professora Cristiane Balieiro, minha vice, que nós fomos buscar numa sala de aula, para que ela, com toda a sua experiência, viesse colaborar conosco. A escola ideal é o Complexo Escolar Darcy Ribeiro, lá na Aliança com Deus. Uma escola que tem 33 salas, tem mais sala de aula do que o Colégio Estadual. E tem uma quadra coberta, um ginásio coberto, que homenageia o meu querido e saudoso amigo Belmiro Vianês. É uma escola completa, que faça não só a educação, não apenas ensine a ler, a escrever, a fazer conta, mas ensine a boa prática do esporte, inclusive com todas as condições referentes ao meio ambiente. É nesse sentido, é para isso que eu peço o seu voto no 40. 1 minuto, candidato José Ricardo.
A questão das escolas, por um lado, você tem a infraestrutura, precisamos construir escolas. Já colocava isso, que nós temos que acabar com essa maracutaia da renovação de aluguéis superfaturados em escolas precárias, onde as crianças não têm condições de estudar. Então, um grande programa de construção de escolas, uma escola completa, com quadra. Hoje nós temos apenas 23% das escolas municipais com uma quadra. Depois nós temos que cuidar dos professores. Falava do concurso público, mas nós temos que garantir também outros direitos dos professores. Uma escola tem que ter profissionais para ajudar, psicólogos, assistentes sociais. A questão da merenda é fundamental, e a merenda dentro de um programa que envolve agricultura familiar. Nós temos que comprar a merenda aqui em Manaus, para gerar renda aqui em Manaus. Mas uma escola que olhe realmente o professor, que a gestão da escola também seja, a escolha do gestor seja um processo democrático, para poder valorizar os profissionais e as pessoas terem compromisso com a escola, porque nós vamos dar as condições para isso. Não feche meu microfone, senão não consigo cortar. Pode deixar aberto sempre. 1 minuto, candidato Serafim Corrêa. Pois não. Com relação à gestão da escola, nós fizemos o PROCED, que é o caminho melhor para uma boa gestão. Aquelas pessoas que desejam ser gestores se submetem ao sistema do mérito, vão fazer uma prova de português, de conhecimentos gerais e de conhecimentos mínimos sobre a administração pública. Mas para falar sobre novas escolas, eu tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Eu fiz 15 escolas. Posso falar lá do complexo Darcy Ribeiro, mas posso falar da Padre Pulga, na Zona Sul. Eu posso falar da Aristóteles Conte de Alencar, lá no Armando Mendes. Eu posso falar da Álvaro César de Carvalho, lá no Novo Reino. Então, amigos, eu tenho o que mostrar. Eu já passei por esse teste e fiz. E com a consciência tranquila de que fiz o melhor, que eu fiz para as próximas gerações. Essas escolas não sofrem. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado aos dois. Vamos à próxima rodada. O candidato Issa Abrão, por favor, para responder à pergunta. Escolha aqui uma pergunta, por favor, candidato. E já escolhe quem para fazer a réplica. Marcelo. Pergunta sobre política urbana. Existem várias cidades dentro de Manaus, uma com estrutura de primeiro mundo e outra com déficit de muitas décadas. O descontrole urbano em algumas áreas da cidade vem permitindo construções irregulares em passeios públicos. Só este ano já foram emitidas pela Implurb 700 notificações nesse sentido. A falta de calçadas compromete a mobilidade de pedestres e pessoas com deficiência, sem contar a falta de um padrão para a colocação de placas comerciais. São problemas de desobediência ao plano diretor, ao Código de Obras. Quais as diretrizes, melhor dizendo, de trabalho que nortearão a política urbana do município? 2 minutos, candidato. Isso. Bem, primeiro a nossa proposta é criar o plano multimodal. Manaus precisa de um plano completo, onde se possa integrar táxi, mototáxi, executivo, alternativo e transporte convencional. Nós precisamos integrar todos os modais. Cada um hoje está trabalhando por si próprio. E hoje o novo conceito de gestão moderna, sustentável, inteligente e humanizada é uma gestão em que lute o tempo inteiro com ideias, com propostas realizáveis para que a gente faça aquele que tem mais recurso andar de ônibus. Não é mais o pobre que tem que comprar o carro para poder fugir do transporte coletivo, que é ruim. É o rico que tem que entender que o transporte coletivo está ficando positivo, está ficando confortável, seguro, e ele passa a andar de ônibus. É claro que falar disso hoje em Manaus é muito complicado em virtude do caos que a gente vive no transporte público. Portanto, a nossa proposta é criar esse plano multimodal, inclusive começar a avaliar
ampliar a aplicação de um transporte fluvial urbano, criar, por exemplo, bicicletários, integrar ciclovias com os terminais de ônibus. Tudo isso é necessário para poder deslocar melhor você durante o percurso na cidade de Manaus. A faixa azul precisa ser consertada. É um projeto antigo, é a mesma coisa do antigo Expresso e que hoje o número de veículos em Manaus quadruplicou de 200 mil de 17 anos atrás para 720 mil hoje. Portanto, ela precisa ser consertada, ampliada, as portas dos ônibus precisam ir para o lado esquerdo e há necessidade urgente e emergente de informatizar o sistema com sinais inteligentes e também tecnologia nos abrigos de ônibus. Esse conjunto de propostas e fazendo as secretarias trabalharem em sinergia, a gente resolve o problema do transporte público. Tempo esgotado. Candidato Marcelo, 1 minuto. Bem, eu vou responder a pergunta sobre planejamento urbano, reestruturação urbana da cidade. O nosso plano de governo, ele tem um programa chamado Meu Bairro Vivo. O Meu Bairro Vivo visa, através de uma política de incentivo fiscal, levar serviços para bairros como o Novo Israel, que tem uma densidade populacional muito grande, mas que não tem serviços. Você que mora no Novo Israel, para pagar sua conta de água, você tem que pegar um ônibus e ir para o Manoa, porque no Novo Israel não tem banco, no Novo Israel não tem supermercado. Nós vamos induzir esses serviços para o Novo Israel. Na outra ponta, você tem bairros como a Cachoeirinha, onde existem todos os serviços e não existe densidade populacional. Através de uma política de incentivo fiscal, nós vamos fazer imóveis de até 60 metros quadrados, verticalizar a Cachoeirinha para facilitar a vida das pessoas. É isso que é o que nós chamamos de uma mudança segura e transformadora para a nossa cidade. Tréplica, 1 minuto, candidato Issa. Primeiro, é de se imaginar que o candidato tenha fugido da pergunta. Primeiro, porque ele foi responsável, durante a época da gestão Serafim Corrêa, pelo transporte urbano, pelo plano de mobilidade urbana. E na época foi um desastre. O que aconteceu com a Transmanaus foi um crime. Pegaram 7 empresas, uniram em uma, monopolizaram o sistema e não resolveu o problema. Na época também não construíram um novo abrigo de ônibus. Na época também deixaram o antigo Expresso do Alfredo, que hoje ele é aliado, mas que antes criticava muito, mas agora que é aliado está tudo certo. E não assume o Melo, não assume o Alfredo. Portanto, nós temos propostas claras para resolver o seu problema, que é criar o plano multimodal, resolver isso com a ajuda da Confederação Andina de Fomento, do Banco Mundial e investir. Mas investir com planejamento, para acabar com o transtorno do desconforto, da demora e resolver de uma vez por toda o problema do transporte público em Manaus. Muito obrigado aos 2 candidatos. Vamos então à próxima rodada. Dessa vez, o candidato Silas Câmara. Por favor, Silas, escolha uma pergunta aqui. Escolhe quem para responder? Para fazer a réplica. Henrique Oliveira, por favor. Eu lembro que as perguntas podem ser escolhidas aleatoriamente. Não precisa de pegar na ordem. Temos perguntas a mais. Sobre abastecimento de água. Apesar de ser banhada, como já foi dito aqui, pelo maior rio do mundo em volume de água, nas zonas norte e leste da capital, a população ainda enfrenta problemas de abastecimento. E em bairros onde o problema não deveria existir, a falta de água virou rotina. Vazamentos de adutoras e redes de distribuição também são constantes, trazendo ainda mais transtornos para os moradores e até para o trânsito. De que forma o candidato pretende cobrar e fiscalizar a eficiência da concessionária responsável pelo serviço? 2 minutos para a resposta. Silas. Primeiro, o nosso governo vai estabilizar o sistema. A verdade é que o sistema hoje privatizado, ele precisa de ajuste sim no contrato e o sistema ele é falho. E, além de falho, a prefeitura só se manifesta a respeito do sistema quando precisa bater uma fotografia dizendo que de madrugada está se tocando uma bomba que deu prego, que quebrou em algum momento, ou uma embarcação que bateu no Prosamin e que durante 6 meses ou 7 meses o sistema ficou completamente fora de atividade por conta de determinado acidente. A prefeitura vai participar proativamente. A verdade é que nós vamos fazer um diagnóstico completo do que é o problema e, a partir desse diagnóstico, chamar a empresa privatizada e tentar ajustar, nesse momento, o contrato. Eu sei que há da população uma rejeição muito acentuada sobre o serviço da atual empresa, mas sei também
que, se funcionar o sistema e se a prefeitura, que é de fato a gerente do sistema, porque o dono do sistema é o povo de Manaus, e se a prefeitura pegar a gerência que tem através da eleição dada a um prefeito elegendo para comandar o sistema, é possível sim dar uma estabilizada no sistema primeiro e tirando inclusive essa taxa ridícula de saneamento e esgoto que a empresa cobra e que de serviço de esgoto e saneamento não praticou e não presta absolutamente nada. Portanto, a Prefeitura de Manaus vai chamar o serviço e vai chamar essa necessidade de estabilizar o sistema e de melhorar o sistema para si e, através de um entendimento, principalmente no primeiro momento, tentará estabilizar. E se não conseguir estabilizar, aí sim, rompemos o contrato e trazemos nova licitação, fazemos nova busca de uma empresa que tenha capacidade de prestar um serviço à altura e com competência para atender a população de Manaus, melhorando sua qualidade de vida. A réplica em 1 minuto, candidato Henrique Oliveira. Olha, eu ficaria triste se não fosse um homem crente em Deus, esperançoso e sabedor de que com força de trabalho a gente consegue sim reverter tudo isso. É uma verdadeira viagem no túnel do tempo. Eu lá atrás falava, há 4 anos atrás, que parece que tinham enterrado uma cabeça de burro lá no Proama, porque as margens do rio mais volumoso do mundo, nesse momento existem casas que há mais de 3 dias não têm água na Zona Leste e na Zona Norte. Eu queria dar um recado à empresa Manaus Ambiental. Torçam para o Arthur ganhar essa eleição. Torçam para o Arthur ganhar essa eleição, porque se não ganhar, nós vamos romper nos primeiros meses da minha prefeitura esse acordo esdrúxulo que existe com vocês, que não levam nem quantidade, nem qualidade de água às pessoas que realmente precisam. Tempo esgotado. Candidato, a tréplica em 1 minuto, candidato Silas Câmara. Logicamente que seria mais fácil eu dizer que vamos romper nos primeiros meses esse contrato. Todos sabem que isso é impossível ser feito. E por que é impossível? Simples, porque a Prefeitura não tem capacidade de gestão para assumir um sistema como esse nos primeiros dias de governo. O que eu estou dizendo para a população de Manaus é simples. Tentaremos estabilizar o processo de abastecimento de água em Manaus a partir da atual concessão. Não acontecendo em tempo hábil, nós também traremos uma solução que pode ser, sim, a descentralização do sistema de abastecimento através das nossas 4 subprefeituras, uma por zona de Manaus, que vai, através do Conselho Comunitário, tomar as decisões daquela região para melhorar a vida das pessoas que lá moram. Portanto, compromisso com o abastecimento de água é estabilizar e, se não estabilizar, romper a concessão e tomar novos rumos nesse serviço. Muito obrigado aos 2 candidatos. Vamos à próxima rodada, onde a pergunta será para o candidato Marcelo Ramos, que escolhe quem para a réplica e tem que escolher uma pergunta aqui também, Marcelo. Serafim vai fazer a réplica. Pergunta sobre turismo. A atual crise econômica brasileira sinalizou que o Estado e o município não podem se sustentar apenas no modelo Zona Franca de Manaus. Por sua vez, mesmo com a cotação do dólar bastante favorável ao turismo externo, não fomos capazes de capitalizar esse fluxo para Manaus e os hotéis passam por uma grande crise, mesmo depois de a capital ter sediado um torneio olímpico de futebol. Temos um centro histórico que ainda precisa de muitas intervenções e organização. Há anos que nossa orla e feiras não recebem qualquer tipo de intervenção. Como candidato, projeta a sua administração para o segmento do turismo? Primeiro, é importante dizer que nós não podemos abandonar o modelo do Polo Industrial de Manaus. Nós precisamos de uma administração na Prefeitura que tenha responsabilidade com esse modelo tão importante para a geração de emprego e renda, inclusive para a geração de recursos para o próprio orçamento da Prefeitura. Em relação ao turismo, nós incluímos no nosso plano de governo um
capítulo específico sobre turismo, que tem como objetivo a reestruturação do centro da nossa cidade, o resgate de prédios históricos e uma linha de turismo que nos parece muito atrativa, que é o turismo de eventos vinculados ao próprio polo industrial de Manaus. Nós precisamos fazer daquele espaço em torno da Suframa, em torno das empresas, um espaço de congraçamento, de encontro, de debate, de presença das empresas do mundo inteiro discutindo o modelo de desenvolvimento da nossa região. Fora isso, desde que fui candidato a governador na última eleição, insisto que Manaus precisa ter um grande aquário público como instrumento de atração turística. Você viaja para o exterior para ir ver num aquário um pirarucu, para ir ver num aquário um tambaqui. Nós precisamos fazer os investimentos e vamos fazer para que tenha um aquário público. Agora, precisamos ter clareza também do que, mais do que tudo, a prefeitura ela é uma indutora da atividade. A atividade do turismo é uma atividade privada por essência, mas a prefeitura, através de política de incentivo fiscal, através da valorização da realização de eventos aqui, pode dar um impulso para que essa nova matriz econômica nos dê um caminho alternativo ao polo industrial de Manaus, sem esquecer do compromisso sempre presente da Prefeitura de Manaus com o modelo Zona Franca de Manaus. 1 minuto para a réplica, candidato Serafim. Pois não, eu também entendo que o modelo Zona Franca de Manaus, durante muito tempo, é que vai nos sustentar. E a Prefeitura pode dar uma grande colaboração, diminuindo a sua burocracia. Nós temos uma proposta que antecipa o Estatuto da Eficiência, que é o seguinte: as empresas não precisarão tirar inscrição municipal, que hoje leva no mínimo 6 meses. O CNPJ será a inscrição municipal, automático, sem burocracia. Agora, no campo do turismo, nós temos o projeto do Niemeyer, o Memorial Encontro das Águas. Isso é algo que vai deslocar o turismo, que hoje é só na Ponta Negra, é só visitar o Teatro Amazonas, lá para a maior beleza natural que nós temos, que é o Encontro das Águas. Lá, nas torres da Embratel, você tem uma visão de 80 metros de altura do Encontro das Águas, e lá será feito o memorial, o projeto do saudoso Niemeyer. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. 1 minuto para a tréplica, candidato Marcelo. Serafim, a nossa cidade tem construído muitos muros. Os políticos têm construído muitos muros. Você foi vítima disso, de um governador inimigo da cidade, inimigo da sua administração. Os políticos brigam e a cidade continua sofrendo. Chegou a hora de nós abrirmos janelas. Chegou a hora de nós entendermos que não vale a pena passar a vida inteira discutindo se quem tem que asfaltar as ruas do distrito de Manaus é a Suframa, é o governo ou é a prefeitura. São os três. O polo industrial de Manaus é importante para a cidade, é importante para quem trabalha lá. Nós vamos abrir as janelas, unir a cidade. Não adianta partir para essa ideia de sair da eleição com a cidade dividida. Tem gente que acha que ganhar perdendo vale a pena. Eu acho que só vale ganhar ganhando. E ganhar ganhando é ganhar unindo a cidade de Manaus, o povo da cidade de Manaus, em torno do objetivo da retomada do desenvolvimento e do progresso. Muito obrigado aos dois candidatos. Sorteando agora o candidato que vai responder a próxima pergunta dos jornalistas da Band Amazonas. Candidato José Ricardo. Escolhe uma pergunta, por favor, candidato, aqui. E quem vai fazer a réplica? Silas, ok. Pergunta é sobre zoneamento urbano e meio ambiente. Cravada no coração da Amazônia, Manaus é uma cidade que contrasta com a paisagem do entorno. Os igarapés que cortam a cidade estão cada vez mais poluídos e, além de causar doenças nos moradores, deixam uma péssima impressão para os visitantes. Ocupações irregulares se espalham em áreas verdes, agravando a indústria das invasões. Temos ainda o problema da poluição sonora causada por bares e casas noturnas em áreas residenciais, poluição do ar provocada por veículos e algumas indústrias e poluição do
solo por lixeiras clandestinas. Com um orçamento previsto de 4,2 bilhões de reais em 2017, 133 milhões a mais que em 2016, como o candidato pretende resolver essas questões ambientais que também afetam o zoneamento urbano da capital Manaus? Muito bem. Na elaboração do programa de governo, nós tivemos vários momentos reunindo com especialistas na área ambiental, mas também com os catadores de resíduos sólidos na cidade de Manaus, com muitas propostas bem pé no chão, como se fala, para nós enfrentarmos a questão ambiental. Primeiro, a poluição dos nossos igarapés. É inadmissível que hoje não tenha tratamento de esgoto. Quando eu falava em romper o contrato com a empresa em relação à água e esgoto, é porque exatamente a empresa não cumpre o contrato. Não é a prefeitura que vai simplesmente agora de forma unilateral. A empresa não cumpre. Hoje deveríamos ter, em 2016, 51% do esgoto coletado e tratado. Só por esta razão, por não cumprir depois de 16 anos, tem que mudar. Nós temos que assumir de outra forma. Nós temos a questão da arborização na cidade de Manaus. É uma vergonha como Manaus não tem arborização. E nós vamos estar tratando disso. É uma das prioridades. Tem a questão relacionada ainda às áreas de proteção, que nós precisamos ter um cuidado maior, mas nós também temos que ter a política habitacional. Por isso que nós vamos ter um grande projeto de construção de casas populares e também de loteamentos populares. Porque se queremos evitar as ocupações irregulares, temos que dar uma alternativa para a população mais pobre, que hoje não tem, nenhum lugar, nem municipal, nem do estado, nem do município, oportunidade de conseguir um espaço para a moradia. Portanto, a questão ambiental é fundamental, é uma questão de vida, de saúde, de respeito às pessoas e, portanto, é um grande instrumento para também alavancarmos a área turística. Não tem sentido querer conhecer a cidade de Manaus quando nós temos essa poluição intensa dos igarapés e quando não temos uma política de coleta de resíduo sólido. Por isso que nós vamos fazer a coleta seletiva, valorizar os catadores, a organização dessas entidades, porque vai gerar muita renda e evitar Tempo esgotado, milhões. Candidato, a réplica em 1 minuto. Na verdade, a questão ambiental na cidade de Manaus, ela precisa ser construída. E construída a partir da educação. O nosso governo pretende trazer esse debate para dentro das escolas e estimular os jovens, os adolescentes, aos finais de semana, proteger os rios que cortam Manaus através da consciência de uma cidade limpa, organizada e também conversando com as pessoas que elas próprias conhecem, inclusive sendo fruto desse debate e dessas conversas, quem sabe até pontuação em determinadas matérias estratégicas nas escolas. Por exemplo, o Prosamin está aí colocado, o governo fez um saneamento paliativo, não regularizou e hoje a prefeitura também abandona e você não sabe quem é o responsável e sequer pode até utilizar a área comum porque está completamente abandonada. No nosso governo, nós vamos começar da base e vamos começar pelas escolas e isso vai com certeza produzir um resultado muito bom para a população de Manaus. 1 minuto para a tréplica. Na questão ainda relacionada à coleta seletiva, a questão do resíduo sólido, nós temos planejado exatamente trabalhar essa questão, porque nós temos, por um lado, a geração de renda, porque você vai estar gerando oportunidade de trabalho, e na outra ponta a prefeitura estará gastando menos com os custos em relação à destinação desse lixo nos aterros ou nos lixões que nós temos aí. Nós temos também a questão ainda relacionada às possibilidades que nós temos na área turística, que envolve a área ambiental, que envolve conhecermos a nossa natureza, nossos parques. O Mindu está abandonado e nós vamos cuidar disso. A Reserva Duque, com uma grande possibilidade também de nós trabalharmos a área da educação, a parte turística e a contemplação, todos os caminhos para dar qualidade de vida à população e, logicamente, dar condições melhores de vida para todo mundo. Tempo esgotado. Muito obrigado aos dois candidatos. E fechando, então, este bloco, nós temos para responder a pergunta o candidato Henrique Oliveira. Por favor, Henrique, escolham um dos envelopes e é o Issa, né? O Issa é quem vai fazer a réplica em 1 minuto. Por favor, os dois no púlpito. Bom, a pergunta é sobre transporte de massa, dos jornalistas da Band Amazonas.
O crescimento urbano desordenado e a explosão demográfica dos últimos 40 anos transformaram o transporte coletivo em um serviço essencial problemático. Apesar dos investimentos das administrações municipais e das empresas, a população ainda reclama do serviço, que também afeta o trânsito da cidade. Ônibus lotados, falta de linhas, muitos ônibus mal conservados e não adaptados para as pessoas com deficiência e também para circular nas faixas exclusivas. Como candidato, pretende enfrentar o problema do transporte público de massa em Manaus, de forma que a população tenha quantidade e qualidade nesse serviço essencial. 2 minutos. Talvez esse seja um dos pontos que mais as pessoas de casa nesse momento, principalmente as pessoas que dependem do transporte coletivo, do transporte de massa, estejam esperando dessas candidaturas que aqui se apresentam. Na verdade, uma bomba está para estourar em Manaus pela irresponsabilidade da forma que foi gerido o transporte coletivo nos últimos 20 anos. Inclusive, com 2 representantes que colaboraram em muito, que estão aqui hoje se candidatando, 2 pessoas, uma como prefeito e outro como secretário da empresa de transportes municipais, que não conseguiram naquela época resolver um problema do transporte coletivo e agora tentam serem candidatos novamente, dizendo através das suas palavras, das suas propostas bonitas, educadas, de que resolverão o problema. Os ônibus articulados, os 150 ônibus articulados de Manaus, estão prestes a serem tomados pela Volvo da Suécia, por inadimplência da Prefeitura Municipal de Manaus através das suas concessionárias. Eles foram comprados e até hoje não pagaram, colocando o Amazonas e Manaus como caloteiros. Nós precisamos, com urgência, tratar desse assunto, refinanciando, conversando com essas empresas e colocando, sim, definitivamente um basta nessa situação que perdura por mais de 30 anos. Nós precisamos aumentar a velocidade dos ônibus, dando conforto. Hoje não se entende se é do lado esquerdo ou do lado direito que os ônibus precisam andar nos corredores exclusivos. São apenas 7 quilômetros de corredores que existem até agora e isso, na nossa administração, vai mudar. Ok, tempo esgotado. A réplica em 1 minuto, candidato Issa. É verdade, a gente precisa ter mais responsabilidade com o transporte público. Infelizmente se prometeu muito, se vendeu muita esperança e pouco se foi feito. Eu quero dizer para você que na nossa administração, se Deus permitir e o povo quiser, nós chegaremos à prefeitura e criaremos um plano multimodal para resolver o problema do transporte público. Iremos usar uma gestão inteligente, informatizada, que promova uma aceleração maior nos ônibus para que o seu deslocamento, que hoje pode demorar, por exemplo, da Zona Leste para o centro 1h30 ou da Zona Norte para o centro 1 hora, 1h30, dure bem menos que isso. Nada de faixa azul no improviso. A faixa azul tem que ser feita de forma correta. O corredor exclusivo é importante desde que seja adaptado para as ruas de Manaus. Portanto, candidato Henrique, nós temos ideias, propostas para apontar um novo caminho para Manaus. 1 minuto para a réplica. E o mais importante, Isa, é que nós temos profissionais, nós temos gente capacitada no Amazonas. A atual administração e a administração dos nossos concorrentes tentam buscar um nome lá atrás, o Pedro Carvalho, que de transporte deve lembrar das carroças, não entende mais nada de transporte coletivo. Este homem, Pedro Carvalho, é o responsável pelo transporte coletivo hoje em Manaus. Então, tem que dar um basta nisso tudo. Nós temos inteligência sim, nós precisamos colocar essa inteligência a serviço da população, porque quem precisa de ônibus são as pessoas que precisam acordar hoje 3 horas antes de chegarem ao seu emprego, porque pegam ônibus lotados e ainda pagam
pagam uma tarifa injusta, sem conforto, sem mobilidade, podendo chegar no seu trabalho suado, cansado, e esse tempo poderia ser colocado à disposição da família, para você poder ir numa biblioteca, para você poder fazer o exercício. Isso na nossa administração vai acontecer. Ok, tempo esgotado, muito obrigado aos candidatos. Vamos então a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com a rodada de perguntas entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Candidato pergunta para candidato. Band Eleições 2016.